Então, muito bom dia. Nossa noite. Desde já, eu quero agradecer a oportunidade de estar com vocês. E hoje, então, encerramos o curso. Na próxima sexta-feira, eu vou deixar online disponível para vocês. A próxima aula eu vou deixar online disponível para vocês. A prova? Tá? Bem, então vamos lá, deixa eu ficar apenas 2 exercícios para a gente fazer, né? Antes de eu fazer esse exercício, eu só queria fazer então uma revisão com vocês, né? Então, a gente já havia falado para vocês, a gente vai versar a terceira prova sobre absorção e movimento de precipitação, tá? Então, como eu falei para vocês, tem livros, por exemplo, tem um edital que eu fiz para a professora na aula, que falava métodos agente-métricos. Tá? Então, a volumetria de precipitação, a volumetria com nitrato de prata, métodos agente-métricos, é tudo a mesma coisa, porque envolve sempre a precipitação do analito com nitrato de prata. Tá? Então, eu falei que existem 3 métodos de titulação. O primeiro deles é o método de Moore. O método de Moore, ele consiste numa titulação direta, onde nessa titulação direta, né, você tem nitrato de prata na bureta, e aqui você tem o teu analito. O teu analito pode ser qualquer coisa que forma um precipitado insolúvel com a prata. Então, os principais analitos são aletos, né? A gente coloca cloreto, uroleto e iodeto. Os aletos estão ali na família 7A da tabela periódica. Você tem oxiânions também. Então, você imagina que na família 5A, que é a família do nitrogênio, né, você tem alguns oxiânions, como, por exemplo, fosfato, arsenato e antimoniato. Tá? Tem alguns ânions que também são precipitados. Eu falei para vocês que a prata, ela reage também com substâncias orgânicas. Né? A prata reage com uma série de substâncias orgânicas. Só que nesse caso, a reação é mais lenta. Né? Então, você tem que fazer a volumetria de retorno. Então, você imagina que por titulação direta, né, você só vai conseguir analisar os ânions que formam precipitados insolúveis, ânions inorgânicos, né, que formam precipitados insolúveis com a prata. Então, orgânicos, você não pode titular substâncias orgânicas por titulação direta com prata. Né? No método de Moore, você vai titulando. À medida que o teu titulante cai no alemãe, você começa a ver a solução do alemãe ficar esbranquiçada por conta da formação do sal de prata, que é insolúvel. Então, por exemplo, você está titulando cloreto no soro. Tá? Então, você tem aqui cloreto, que vai reagir com a prata, vai formar o cloreto de prata. Quando não tiver mais cloreto no alemãe para reagir, para se precipitar com a prata vai cair da bureta e vai reagir com outro indicador, que é o cromato de prata. E vai formar um precipitado vermelho tijolo, que é o cromato de prata. Tá? Então, você imagina que a prata é incolor, o cromato o cromato ele é amarelinho e o cromato de prata é vermelho tijolo.
Tá? Quais são as desvantagens do método de Moore? Você imagina que o cromo 6, ele é extremamente tóxico, né? Então você imagina que você faz essa prática de ensino aí durante 30 anos. Você imagina quanto cromato a universidade não contribui para contaminar o meio ambiente, né? E também é que eu falei, a exposição do professor é maior, né? Vocês sabem só uma vez, mas de qualquer forma, se a gente... Eles não fazem no laboratório, né? Mas tem coisa que faz, né? Então você imagina que eu expondo a vocês, se a gente vai para o laboratório e faz uma titulação pelo método de Moore, além de eu estar gerando um resíduo que é tóxico, eu estou expondo vocês a uma coisa que é tóxica também, por mais que você não vai deixar cair na mão o indicador. Tá? Então, enfim, esse ano eu tirei de vez o método de Moore das práticas de ensino, né? E nos Estados Unidos quase todas as universidades tiraram faltou um doisinho aqui, vamos falar que eu estou escrevendo a fórmula dos cátions e dos ânions. Tá? Então, o método de Moore, ele já foi praticamente extinto por causa do indicador dele, que é extremamente tóxico. Um que é muito utilizado também é a titulação direta, é o método de Fadinsky. Tá? Mas antes de eu falar do método de Fadinsky, né, o que você tem que lembrar das desvantagens, das outras limitações do método de Moore? Lembra que o cromato vai reagir com 2H+, para formar o dicromato. O dicromato, ele é solúvel. Não existe sal de dicromato, não existe sal de dicromato que seja insolúvel. Então, se o meio estiver ácido, você não vai conseguir. Se o meio estiver ácido, você não vai conseguir ver a formação do precipitado vermelho de tijolo. A prata, por sua vez, se o meio estiver muito alcalino, a prata se precipita como um óxido de prata. Eu já falei para vocês que até é interessante mostrar nas aulas, né? Traga um pouquinho de nitrato de prata, solução totalmente transparente, né? Totalmente límpida. Coloca um pouquinho de hidróxido de sódio, na hora você vê que a solução fica toda preta. Essas partículas de óxido de prata, elas são tão pequenininhas, isso aqui é um sólido, mas ela forma partículas tão pequenininhas que parecem, ao olho humano, parece até uma mistura homogênea. Né? A solução ficou preta. Então, falando do outro método que é muito utilizado, é o método de Fadinsky. Esse método, ele consiste nos indicadores de adsorção. Então, é o que eu falei para vocês. É um método de titulação direta. Por ser um método de titulação direta, ele vai ser usado para titular os mesmos analíticos que seriam titulados no método de Moore. Então, você imagina que numa titulação direta com nitrato de prata, você está titulando, agora você está titulando o iodeto no xarope. O iodeto vai reagir com a prata para formar o iodeto de prata. Então, você pensa que assim que você deixa cair a primeira gotinha de nitrato de prata numa solução que tem iodeto, você vai formar iodeto de prata. Nesse momento, você vai ter muito mais iodeto na solução do que prata. Então, você imagina que o excesso de iodeto vai ficar em volta dessas partículas que estão sendo formadas de iodeto de prata.
E a partícula, ela vai adquirir uma carga negativa. Quando você titular, quando você precipitar todo o iodeto como iodeto de prata, essa partícula vai adquirir uma carga positiva. Nesse momento, o teu indicador, que nada mais é do que um ácido que está desprotonado, por ele ser um ácido que está desprotonado, ele vai ter carga negativa. Aí ele vai vir e vai se absorver. Aí ele vai vir e vai se absorver nesse precipitado aqui que tem carga positiva. Aí você tem uma mudança brutal de cor. Tá? Então, por exemplo, quando a gente faz isso no laboratório, titula iodeto em xarope. Assim que você chega no ponto de equivalência, você observa uma coloração rosa muito intensa. Então, quais são as vantagens e limitações do método de Fadinski? Imagina que no método de Fadinski, ele é um método muito... Ele não usa um indicador tóxico como no método de Fock. Ele é um método direto de titulação. Né? Lembrando que o nitrato de prata é um padrão primário, você pode fazer isso. Então, a desvantagem é o seguinte: os indicadores de adsorção eles são específicos. Então, por exemplo, eu tenho um indicador específico para a iodeto, que é a usina Y. Eu tenho um indicador específico para a cloreto, que é a fluoresceína. Tá? Então, por exemplo, fluoresceína, eosina. Tá? Então, por exemplo, se eu quero estou determinando iodeto num xarope, eu vou usar a eosina Y. Agora eu quero determinar a cloreto num soro. Aí já não dá. Eu tenho que usar outro indicador, que é a fluoresceína. Então, você imagina que os indicadores de adsorção eles são específicos para o óleo que você está titulando. Tá? Então, você tem que saber o que é que você vai querer titular para poder escolher o indicador. Tá? Para você poder escolher o seu indicador. Então, você imagina que o teu meio não pode estar... excessivamente ácido. Se o teu meio estiver excessivamente ácido, o teu indicador não desprotona. Se ele não desprotonar, ele não tem carga negativa. Se o teu indicador não desprotonar, ele não vai ter carga negativa para se absorver o precipitado. Tá? É que eu falei, tem que tomar um certo cuidado, porque se tiver excessivamente ácido meio, o indicador não desprotona. Se ele não desprotonar, ele não vai conseguir se absorver o precipitado. Ele tem que ter carga negativa para se absorver um precipitado que tem carga positiva. Certo? Tá claro? Então, se ele não tiver desprotonado, ele não vai ter carga negativa. Se não tem carga negativa, ele não vai se absorver no precipitado. Lembre-se que a prata também, se o meio estiver excessivamente alcalino, a prata vai reagir com hidróxido e vai formar o óxido de prata. Tá? Então, lembra também que não pode estar excessivamente alcalino no meio. E qual que é o método que é mais utilizado? 99% das aplicações é esse método.
é o método de Wohler. Então, no método de Wohler, ele consiste em titulação de retorno. O que é uma titulação de retorno? Você vai colocar um volume de nitrato de prata lembrando que o nitrato de prata é um padrão primário, então você sabe a concentração exata do teu nitrato de prata. Então você coloca um excesso de prata para reagir com o teu analítico. Você imagina que esse excesso de prata, esse nitrato de prata vai reagir com o teu analítico. O excesso você titula por retorno. Então, você imagina que aqui eu tenho meu analítico. Ele vai formar precipitado solúvel com a prata. O excesso de prata eu titulo com tiocianato. Então, aqui na minha bureta, eu vou ter tiocianato. Geralmente, os sais que são utilizados aqui é o tiocianato de potássio ou o tiocianato de amônio. São os sais que são utilizados nessa titulação, né? Não importa se é tiocianato de potássio ou de amônio, né? O que vai reagir com a prata é o tiocianato. Aí eu vou pegar e vou titular o meu excesso de prata. Esse excesso de prata reage com o tiocianato para formar o tiocianato de prata. Quando não tiver mais prata no LMAE para reagir com o tiocianato, o que vai acontecer? A prata vai ligar com o ferro 3 e vai formar o tiocianato de ferro 3, que é vermelho e sangue. Aí você vai observar o ponto de equivalência. Você vai observar o ponto de equivalência pela formação, pelo desenvolvimento de uma coloração vermelho e sangue. Na verdade, pela solução estar diluída, você acaba vendo ficar mais alaranjado às vezes. Quais são as desvantagens do método de Wohler? Se você for titular cloreto com o método de Wohler, você tem que tirar o sal de prata formado. Por exemplo, imagina que a solubilidade desse sal é maior do que a do tiocianato de prata. Então, se você, por exemplo, quer determinar soro, cloreto de sódio num soro. Você vai lá, coloca o excesso de prata e depois vai titular o excesso da prata com tiocianato. Se você não retira o sal de prata, o próprio tiocianato que você está titulando, além de ele reagir com a prata, ele vai reagir também com o cloreto de prata. E você vai gastar mais titulante do que deveria. Você vai ter sempre um erro positivo. Você sempre vai dizer que a tua amostra tem mais cloreto, do que tem na verdade. Então, esse é o método de Wohler. Você imagina que você tem que ter sempre, no método de Wohler, um pH bem ácido. Você tem que ter um pH bem ácido para evitar a precipitação do ferro 3 como hidróxido de ferro. Você imagina que hidróxido de ferro é extremamente insolúvel, né? Então, você imagina que, por exemplo, o KPS do hidróxido de ferro é da ordem de 10 elevado a menos 36. Você pode imaginar que ele é extremamente
insolúvel. Então, se o teu meio tiver... Vocês vão falar assim, professor, você ensinou para a gente, né, já a parte de pH. 7 é neutro, de 7 a 14 é alcalino, e de 0 a 7 é ácido. Então, um pH 3, um pH 4 é ácido. Tá? Mesmo em pH 3 e 4, o ferro 3 precipita. Tá? Mas 3 e 4 é ácido. Sim, é ácido, mas não é ácido o suficiente para evitar a precipitação do ferro 3. Você tem que trabalhar com pH próximo de 0, entre 1 e 0. No mínimo, para garantir que o hidróxido de ferro não se precipite. Tá? Então, você trabalhando nessa faixa aqui, você trabalhando numa faixa de pH entre 0 e 1, você consegue garantir que o teu indicador não se solubilize. Tá? E também, o bom de você trabalhar em meio ácido é que você evita completamente a precipitação da prata. Tá bom? Então, essa daqui foi a revisão das nossas titulações. Então, vamos fazer umas titulações agora por método de Voller, para ver se vocês estão lembrados de como é que faz exercício através do método de Voller. Uma amostra de 20 tabletes de sacarina foi tratada com 20 ml de nitrato de prata, 0,081 mol por litro. A reação é mostrada abaixo. Tá? Então, a reação está sendo mostrada abaixo. Então, isso daqui reflete bem o que eu falei, né? Por que é tão utilizado o método de Voller? Porque você pode titular substâncias orgânicas com nitrato de prata. Você pode titular sacarina, por exemplo. Eu dei vários exemplos de substâncias orgânicas no decorrer do curso, né? Você pode titular sacarina com nitrato de prata. Mas a reação não é instantânea, então não daria para fazer com titulação direta isso daqui. Então, você imagina que cada 1 mol de sacarina que eu tenho vai reagir com 1 mol de nitrato de prata. Né? Após a remoção do sólido, a titulação do filtrado e do lavado requereu 2,81 ml de tiocianato de potássio 0,042 mol por litro. Calcular o número médio de miligramas de sacarina em cada tablete. Então, vamos lá. Então, aqui você tem 20 tabletes de sacarina. Você vai colocar excesso de nitrato de prata para reagir com isso aqui. Concentração do nitrato de prata é 0,0. E 81 mols por litro. E o volume que foi colocado para reagir com a sacarina foi um volume de 20 ml. O excesso de nitrato de prata, você titulou com tiocianato de potássio. Você imagina, então, que nesse caso ele fala, o precipitado foi filtrado, o sal formado foi filtrado. Por quê? Porque você imagina, então, que o precipitado de sacarina, né, com prata, ele é mais solúvel que o tiocianato de prata. Tá? Então, você imagina que o excesso Então, você imagina que o excesso de prata, ele foi titulado em tiocianato de potássio
0,04124 mols por litro. E o volume que foi gasto de cianato de potássio foi um volume de 2,81 ml. Então, você sempre vai escrever na volumetria de retorno número de mols de nitrato de prata que reagiu com analítico é igual ao número de mols de prata que eu tinha inicialmente, menos o número de mols de prata que não reagiu. Então, você vai escrever a concentração, então você vai escrever que o número de mols de nitrato de prata que você tinha inicialmente é igual à concentração vezes o volume. Então, isso daqui vai ser igual a 0,081 mols por litro vezes 2,81 ml. E o número de mols de nitrato de prata que não reagiram vai ser igual à concentração do tiocianato de potássio vezes o volume do tiocianato de potássio. Eu troquei aqui, ó. Aqui é o volume da prata. O volume da prata é 20 ml. Eu até escrevo, sabe? Concentração da prata vezes o volume da prata, né? Para vocês não se perderem. E agora fui eu que me perdi. Tá? Concentração da prata, volume da prata. Aqui é a concentração do tiocianato. Então, muito bem. Então, você vai fazer número de mols do nitrato de prata que reagiu com a sacarina. Quanto que dá isso daqui? 63. E quanto que dá isso daqui? 0,1. Quanto que dá a subtração? Muito bem, então ele quer saber qual que é a massa de sacarina em cada tablete. Então você tem que número de mols é igual massa dividido por massa molecular. Então você pode dizer para mim que massa é igual ao número de mols vezes massa molecular. Então a massa de sacarina vai ser 1,52 milimols vezes a massa molecular. A massa molecular da sacarina é 205,17 gramas-mol. Isso daqui vai dar quanto?
Ele quer saber a massa de sacarina em cada tablete. O que vai dar quanto? Então, você tem 15,6 miligramas de sacarina em cada tablete. Uma análise para o íon boro-hidreto é baseada na reação com nitrato de prata. A reação entre o boro-hidreto e a prata é mostrada logo abaixo. A pureza de uma quantidade de boro-hidreto de potássio a ser utilizada em uma síntese orgânica foi estabelecida diluindo-se 3,213 gramas do material em exatamente 500 ml. Tratando-se de uma alíquota de 100 ml com 50 ml de nitrato de prata, 0,22 mol por litro, o excesso de íon prata foi titulado com 3,36 ml de tiocianato de potássio, de concentração 0,0397 mol por litro. Calcular a porcentagem de pureza do boro-hidreto. Pessoal, então aqui a gente tem uma reação. Então, já lembrando da revisão para a prova, tá? Já lembrando da revisão para a prova, nesse caso, nesse último exercício que a gente resolveu, ó, 1 mol de sacarina reage com 1 mol de nitrato de prata. Né? Só que você imagina então, que toda vez que você tiver uma letra, cloreto, iodeto, hidrometo, tem o cloreto de prata, iodeto de prata e o brometo de prata. São todas reações 1 para 1. Quando você tiver ânions, como arsenato, fosfato, antimoniato, você vai precisar de 3 mol de prata para precipitar cada 1 mol desses ânions, desses 3 mol de prata. Nessa reação aqui, você precisa de 8 mols de prata para 1 mol de boro-hidreto. Então, lembra que das estequiometrias, né? Então, por exemplo, nesse caso aqui, ela é tudo 1 para 1.
Nesse exercício que a gente vai resolver agora, a estequiometria é 8:1. Então, a reação entre a prata e o boro hidrito, eu estou dando aqui agora. Vou colocar aqui a reação na lousa. Então, você tem para você ver que a reação é 8:1. O que o exercício está falando? Ele está falando que você diluiu no balão de 500 ml. Então, aqui você tem um balão de 500 ml. Dentro desse balão, você colocou uma massa de boro hidrito de sódio igual a 3,13 gramas. Dessa solução do balão, você transferiu uma alíquota de 100 ml para um Erlenmeyer. Então, você tratou essa amostra de boro hidrito de sódio. Você tratou essa amostra de boro hidrito de sódio com 50 ml de nitrato de prata, concentração 0,2221 mols por litro. Então, nesse momento, a prata vai reagir com o boro hidrito, de acordo com essa estequiometria que está aqui. O excesso de prata, ou seja, a prata que não reagiu com o boro hidrito, ela foi intitulada uma solução de tiocianato de potássio. O volume de tiocianato de potássio que foi gasto nessa titulação foi de 3,36 ml. E a concentração gasta foi de 0,0397 ml. Lembrando que aqui a reação é a prata reage com tiocianato para dar o tiocianato de prata. Então, como toda volumetria de retorno, você vai escrever que o número de molas de prata que reagiu com a tua amostra é igual ao número de molas de prata que eu tinha inicialmente, menos o número de molas de prata que não reagiu. Então, o número de molas de prata que eu tinha inicialmente é a concentração vezes volume da prata. Então, a concentração da prata era 0,2221 mols por litro e o volume 50 ml. O número de mols de prata que não reagiram foi o que eu titulei com tiocianato
A prata que não reagiu com a minha amostra, eu titulei com tiocenato de potássio. Isso daí é a concentração vezes volume. Desculpa, né, gente? Concentração é sempre mol por litro. Eu olhei aqui agora, eu vi que eu tinha colocado a concentração como ml, né? Concentração tem que ser mols por litro. E como está no exercício, 0,0397 mol por litro. Então, o número de mols de prata que não reagiu é 0,0397 mols por litro. Vezes o volume, que é 3,36 ml. Quanto que dá isso aqui? Quanto que dá isso aqui? 0,36. Pessoal, repara, vocês vão fazer a prova agora. A gente faz agora tudo prova teste, né? Mas no tempo que era prova cursiva no papel, né? Eu percebia que toda vez que o aluno tentava passar o volume para litro, ele errava a questão. Então, você vai pensar, pô, a concentração está por mol por litro, mas o volume está em ml. Então, eu tenho que passar o volume para litro. Não. Você multiplica mol por litro por ml. Corta litro por litro, fica milimol. Aí você não precisa ficar trabalhando com número quebrado, 0,00 alguma coisa. Trabalha sempre com o número inteiro. Então, quantos mols de prata reagiram com o boro direto? 11,005 milimols menos 0,133 milimols. Isso aqui vai dar quanto? Então, quantos mols de boro hidreto eu tinha nesse 100 ml de solução? Então, qual que é a concentração do boro hidreto de potássio? Pessoal, lembra que concentração é igual ao número de mols dividido pelo volume, né? E tem um detalhe, pessoal, quando vocês estiverem fazendo esses exercícios na prova com arsênio, antimoniato, fosfato, lembra da estequiometria da reação. Você vai escrever, então, que o número de mol de prata é igual ao número de mol de boro hidreto de potássio. Qual que é a estequiometria da reação? 8 para 1, 8 fica daqui. Então, você imagina que o número de mols de boro hidreto de potássio nessa amostra é igual ao número de mols de nitrato de prata dividido por 8. Tá? Então, agora, a gente está determinando a concentração aqui no Alemanha. Qual que vai ser essa concentração? Vai ser concentração. Lembra que concentração é igual ao número de mols. Tá? Então, você vai escrever que a concentração do boro hidreto de potássio vai ser igual ao número de mols dividido pelo volume. Então, isso daqui vai ser 10,95 mols por 8.
dividido por 100 ml. Você tem que pôr entre parênteses. Você coloca 10,95, dividido, abre parênteses, né? 10,95 dividido por 8. Fecha parênteses, dividido por 100. Repara que vai cortar o M do ml com o M do milimol. Então você já sabe a concentração, né? A concentração da Lenai é igual à solução do balão. Então eu falei, então lá no comecinho do exercício, falei que eu tinha um balão 500 ml. Dentro desse balão tinha uma massa de cloridreto de potássio e massa 3,213 gramas. Aí lembrando que a massa molecular do cloridreto de potássio é igual a 53,941 grama-mol. Então eu tenho que saber, eu já determinei que a concentração de cloridreto de potássio nesse balão é essa daqui. Se eu sei a concentração, agora eu posso determinar a massa de cloridreto que tem nesse balão. Tá? É só eu fazer massa igual a concentração vezes volume vezes massa molecular. Então a concentração é 0,013 mols por litro. O volume é igual a 0,5 litro. E a massa molecular é igual a 53,941 grama-mol. Repara que vai cortar mol com mol, litro com litro, a resposta vai ser em gramas. Quanto que dá essa massa? Então, para você determinar a porcentagem de cloridreto nessa amostra, é só você fazer 0,35 dividido por 3,213, né? E multiplicar por 100. Isso aqui vai dar quanto? Então, tá aí o último exercício do canal.
Pessoal, então aproveitando o final da aula, falando que a gente vai ver também titulação de óxido redução na nossa prova. Isso daqui essa pergunta você só consegue responder quando você faz aula prática. Né? É que eu falei, acho que quando você faz, a coisa é mais fácil de você observar o fenômeno. Então, por exemplo, quando eu faço aula prática de química analítica, eu dissolvo num balão de 500 ml um tablete de vitamina C. O Servion da vida, ele diz que a massa de vitamina C no tablete é de 1 grama. Tá? Então, você tira uma alíquota dessa solução, por exemplo, 10 ml. Aí eu falo para o aluno determinar a massa de vitamina C por 2 métodos. Titulação de retorno com iodo e titulação direta com permanganato. Então, o aluno faz a titulação com iodo. Naquele esquema, ele gera o iodo in situ e titula o excesso de iodo com tiosulfato. E na titulação com permanganato, vocês lembram, né? Titulação com permanganato é sempre direta. Aí vem a pergunta para vocês. Você fazendo a reação do analito com o iodo, ou você fazendo a titulação direta com permanganato, você acha que você vai conseguir resultados iguais? Não consegue. Para o professor mesmo, os métodos não são os mesmos, né? É titulação, né? Titulação tem que dar o mesmo resultado. De fato, o que acontece? Você imagina que o permanganato é um agente oxidante forte, enquanto que o iodo é um agente oxidante bem mais fraco. Então, você imagina que quando você titula a vitamina C com iodo, a vitamina C é um agente redutor muito forte. Então, a vitamina C só reage com iodo. Quando você faz com permanganato, quando você faz o procedimento com permanganato, o permanganato é um agente oxidante forte. Então, ele oxida outras coisas que estão no comprimido, como açúcares, né? Como açúcares e outras coisas. E o que acontece? Você sempre acha uma massa muito maior de vitamina C do que tem, na verdade, no comprimido. Então, vocês têm que ter em mente que quando você faz titulação direta com um agente de oxirredução, os agentes oxidantes eles acabam sendo muito fortes. Então, pode ser que ele não oxide só o teu analítico, ele vai oxidar outras coisas na amostra. Né? Por exemplo, o iodato, é um agente oxidante forte. Uma vez a gente foi determinar a concentração de vitamina C no suco de caixinha, por titulação direta com iodato, e no outro a gente foi fazer por reação com iodo. Deu uma concentração muito maior com iodato do que com iodo. A professora, por quê? Porque com certeza o iodato reagiu com alguma coisa que estava na amostra, que não era só a vitamina C. Você imagina que esse suco de caixinha é por açúcar. Então tem muito açúcar para reagir. Tá? Muito bem. Sim? Não, nenhum método analítico. Assim, geralmente, quando você está trabalhando com uma amostra nova, você tenta vários métodos. Né?
Há pouco tempo eu estava explicando, né, que eu estou montando um curso de estatística, né? Um artigo já antigo, de 97, do Kleber. Ele vai ensinar os alunos dele nos Estados Unidos, né, para determinar soja na batata frita, né? Aquele fritos, sabe? Então ele foi lá, pessoal, vamos determinar a soja na batata frita. Aí ele determinou o soja na batata frita por titulação, com nitrato de prata, né? Então, nesse artigo do Kleber, né? Ele dissolveu a batata frita em água, aí ele pegou uma alíquota dessa batata frita, tá? E titulou com nitrato de prata, né? Através do método de Bohr. Pô, como é que ele determinou sódio por titulação com nitrato de prata? Ele assumiu que todo o sódio que estava na batata frita era cloreto de sódio. Então, na verdade, ele titulou o cloreto da amostra e assumiu que todo o cloreto era cloreto de sódio. Depois vocês dão um abraço para o professor Caio Córdoba, porque ele que vai dar a parte de instrumental para vocês, né? E a parte de titulação é só a vidraria. A instrumental, que envolve os instrumentos, é com o professor Caio Córdoba lá na farmácia mesmo. Tá? Aí ele determinou o sódio também por uma técnica instrumental, que chama edição atômica. Né? Ele joga, você borrifa a solução na chama, aí o cátion ele vai emitir um determinado comprimento de onda, pela intensidade dessa emissão você diz quanto que tem do cátion na solução. Aí ele fez também a concentração de sódio através de emissão, de espectroscopia de emissão na chama. E ele obteve resultados diferentes. Aí os alunos dele perguntaram assim, qual dos dois métodos é mais certo, professor? Ele falou, a gente não pode dizer que nenhum dos dois métodos é mais certo. Eles dão um resultado diferente. Provavelmente, uma das explicações, né, é que a batata frita tenha sódio em outras formas além de cloreto de sódio. Tá? Então, eu tenho duas possibilidades aqui, né? O sódio não está presente só na forma de cloreto de sódio, mas numa diversa outra gama de sais de sódio. Tá? Então, isso daí pode ser um dos da diferença, né? Na verdade, ele descobriu que ele conseguiu menos sódio por titulação que por emissão na chama. Tá? Então, a gente levanta a hipótese de que existe sódio na amostra em outras formas que não seja cloreto de sódio. Você vai titular um comprimido de vitamina C. Você faz por titulação com iodo, dá exatamente o que está no rótulo. Você faz por titulação com permanganato, dá 2 vezes mais que o rótulo. Falou, opa, eles não iam pôr o dobro de significativa. Então, com certeza, eu estou titulando algo que não é a minha vitamina C. Isso. É que a gente também às vezes muda, porque, por exemplo, você está titulando um comprimido lá, fazendo controle de qualidade, um comprimido de vitamina C da determinada marca. Né? Vai ver naquela determinada marca lá, não tem tanto ácido cítrico quanto tem na outra. Se bem que o comprimido, por exemplo, todo comprimido efervescente é uma mistura de bicarbonato né, com ácido cítrico. Você imagina que o ácido cítrico dissolve na solução daquele azedinho gostoso, né? Você imagina que o bicarbonato ele reage com o H+, que está vindo do ácido cítrico e vira CO2 e água, né? Por causa do vira CO2 e água.
Por isso que é um comprimido efervescente, né? Você joga ele na água e sai aquelas bolinhas. Isso é um comprimido efervescente. Se for um comprimido de vitamina C, né, que não é efervescente, não precisa ter o ácido cítrico. Então, por exemplo, a gente já fez também no laboratório. Você tem, sabe aquele suplemento alimentar que é de vitamina C, que é gotinhas? Aquilo lá só tem vitamina C, não tem ácido cítrico. Então, aquele ali dá de titular com permanganato. Agora, o comprimido mesmo tem muito ácido cítrico, né? Então, o comprimido tem muito ácido cítrico. Então, você acaba oxidando o ácido cítrico com permanganato. Então, o método entende que tudo que eu estou titulando é vitamina C, mas uma parte do que eu titulei, na verdade, é ácido cítrico. Só que eu não sei dizer quanto foi ácido cítrico e quanto foi vitamina C. Aí é o caso, né? Às vezes você titula um suplemento em gotas com vitamina C com permanganato, dá certo. Aí você vai titular o comprimido da errado e fala, mas deu certo para o suplemento em gotas. Tá, mas para o comprimido não funciona, por causa da presença do ácido cítrico. Então você tem que conhecer bem a tua amostra, né, antes de fazer o método analítico, antes de fazer a titulação. Uma coisa que é interessante também, falando agora da minha pesquisa, que a gente está determinando etanol, em base alcoólica. Aí tem gente que faz a determinação do etanol por titulação, igual eu mostrei para vocês. Você coloca o etanol em excesso de... Você tem aqui o etanol. Você tem aqui o etanol. Você coloca ele em excesso de uma solução ácida, com excesso de dicromato de potássio. Vai cair uma titulação de retorno dessas na prova também. Tá? Você coloca excesso de dicromato de potássio. O dicromato de potássio oxida todo o etanol a ácido acético. Para isso você ferve a mistura. E o excesso de dicromato você titula com ferro 2, na presença de fenantrolina. Tá? O que acontece? Um cara fez isso para a vodka. Ele também tem o método espectrofotométrico, que você mede o quanto de luz que o cromo 3 formado emite. Mas, enfim, o princípio é o mesmo. Mas o que é mais utilizado é a titulação. Tá? O cara determinou o teor de etanol em vodkas usando titulação. Aí veio um aluno e tentou fazer isso para vinhos e para cachaça. Deu certo? Você imagina que eu estou admitindo que vocês entendem de bebidas, né? Você imagina o seguinte, que a vodka ela só tem água e álcool. A cachaça ela tem água, álcool e açúcar. Entendeu? E o dicromato, por ele ser um agente oxidante forte, ele vai oxidar o açúcar também. Tá? Então não vai dar certo, porque é muito mais fácil oxidar açúcar do que oxidar álcool. Tá? Então todo o açúcar da minha cachaça ele vai entender que é álcool. Então dá um teor alcoólico muito alto da cachaça. Então antes de eu fazer isso daí, eu tenho que destilar. Fazer uma destilação simples para separar o açúcar do álcool e da água. Aí teve um outro que fez isso daí com cerveja. A cerveja tem muito mais açúcar que a cachaça, um monte de outras flavonoides, antocianinas, né? Na cerveja. Então ele fez na cerveja, a cerveja tinha 5% de álcool, ele determinou 35%. E a cerveja tem quase tanto álcool quanto a cachaça. Tá? Então ele não levou em conta isso daí. Então você tem que conhecer a tua amostra. Então, basicamente, para que a gente fez toda essa discussão? Né? Você tem que ter em mente, quando você faz titulação direta, uma titulação de oxo-solução direta,
tem que ter em mente que o teu agente oxidante ele pode titular outras coisas além do teu analítico. Quanto mais forte o teu agente oxidante, né, mais chance ele tem de oxidar outras coisas sem ser teu analítico. Tá? Então, qual que é a vantagem da titulação com iodo? Ó, você pode fazer titulação com iodo, né, direta ou por retorno. Né? Eu vou explicar, não sei se vocês lembram como é que funciona a titulação direta e de retorno com iodo. Na titulação direta com iodo, você simplesmente coloca o iodo na bureta. Tá? O teu analito está aqui e você tem, então, uma reação direta do iodo com o analito. Você coloca amido como indicador, né? Você coloca amido como indicador. Se não tiver amido no teu laboratório, você pode ir no GIACE e comprar um pouquinho de maizena, dissolver a maizena em água e jogar um pouquinho da solução de maizena na solução também. Funciona que é uma beleza. Tá? Isso daqui é titulação direta com iodo. Falei para vocês que existe iodo padrão primário, né? Só que ele é muito caro. Né? Eu falei assim, você vai comprar o iodo 98%, agora tudo subiu, né? Inflacionou, você vai pagar, há pouco tempo era R$50, não foi de 50 a R$100. Aí você fala, não, eu quero um iodo que é padrão primário. Né? É 99,95%. Aí você vai pagar 500, R$700. Então, só que o iodato de potássio, ele é muito barato, mesmo como padrão primário, 99,95%. Então, geralmente, o que o pessoal gosta de fazer é volumetria de retorno com iodo. Volumetria de retorno com iodo. Então, como é que funciona? Você coloca... Então, aqui você tem a tua amostra. Você vem e coloca um volume de iodato de potássio conhecido, uma concentração também conhecida da tua solução, e você gera o iodo in situ, através da reação que acontece entre o iodato e o iodeto em meio ácido. E aí, iodato reagindo com iodeto em meio ácido, para dar iodo e água. Aí, o excesso de iodo você titula por retorno. O excesso de iodo você titula por retorno com tiosulfato. Então, você tem dois tiosulfato que reage com um iodo para dar tetrationato e iodeto. É que eu falei, a solução aqui vai estar amarelinha, ela tem excesso de iodo. Quando ela tiver com um amarelo muito pálido, você já não consegue dizer se está amarelo ou incolor, você joga o amido. Traços de iodo vão fazer o amido mudar de cor, aí sim você titula até ficar incolor. Tá? Então, ó, você tem titulação com iodo direta e indireta. Titulação com iodo pode ser direta ou indireta. Tenham em mente que o iodo ele é um agente oxidante mais fraco que existe. O iodo é o agente oxidante mais fraco que existe. Então, por exemplo, titular a vitamina C em sucos, é bem provável que titule só a vitamina C. Você pode titular a vitamina C no suco. Não entendi. Não, tem titulação de precipitação e óxido.
redução é uma coisa, prata é outra. Mas, então, tenha em mente que o agente oxidante mais fraco que tem é o iodo. Então, ele tem menos chance de reagir com outras coisas na tua amostra. Então, você vai circular sulfos, né? Com certeza, a melhor opção é o iodo. Tá? Então, lembrem que na prova, a gente vai ter exercício de titulação com iodo. O melhor de tudo, lembra que a gente pode ter, então, titulação a gente pode ter titulação de retorno e titulação direta. Aí lembrem dos outros agentes oxidantes. Você tem titulação direta, utilizando permanganato. Você tem titulação direta, utilizando iodato. Você tem titulação direta, utilizando bromato. Esses são os principais agentes que a gente usa na titulação direta, né? Lembra que titulação com permanganato você só tem direta. E você tem o caso que eu falei para vocês do dicromato. O dicromato só existe titulação de retorno. Ele é um agente oxidante mais forte do que o iodo, tá? Mas a vantagem é que ele é muito estável e meio ácido. Então, é o que eu falei, né? Para etanol, por exemplo, o etanol é extremamente difícil você oxidar o etanol. Então, eu coloco o etanol na presença do dicromato inteiro. Daí, acelera o processo de oxidação. Então, lembra que para agentes que são muito difíceis de serem oxidados, você usa o dicromato. Então, você coloca a amostra com o dicromato, eu coloco mais dicromato que eu preciso para reagir com a amostra, e eu fervo essa solução para fazer ela se completar completamente. Já que é a última aula do ano, vamos aproveitar o último minuto para fazer um exercício, então. A gente termina ele, a gente já se despede também. Esse daqui é um exemplo de titulação direta. É o exercício número 21. Sob condições adequadas, a tiureia é oxidada a sulfato por solução de bromato. Então, aqui, essa daqui já é um exercício, essa reação de óxido-redução aqui, ela já não é tão simples quanto as outras que eu mostrei. Então, ela já vem balanceada. Você tem que saber a estequiometria da reação. Então, essa daqui é a reação entre a tiureia e o bromato, titulação direta. Sob condições adequadas, a tiureia é oxidada a sulfato por solução de bromato. Uma amostra, então, que você tem, essa daqui é a titulação direta. Então, lembra que você tem titulação direta com bromato e iodato. Tá? Você tem titulação direta com bromato e iodato. Onde o bromato é um agente oxidante ainda mais forte que o iodeto.
Você imagina que na tabela periódica você tem flúor, cloro, bromo e iodo. Lá da química geral, você lembra que o raio atômico... Você imagina o seguinte, que o raio atômico aumenta... Desculpa. Você imagina que o raio atômico aumenta, né, conforme você desce no período da tabela periódica. Então, você imagina que o iodo ele é maior que o bromo. Então, você imagina que quanto menor eu sou, mais fácil é eu absorver elétrons. Então, você imagina que você tem titulação, estão todos da mesma família, né? Então, bromato e iodato, onde o bromato é um agente oxidante mais forte que o iodato. Tá? Então, meu analito está aqui. Meu analito está aqui. Esse analito, né, que é a tiureia, ele tem uma massa de 0,0715 gramas. E essa titulação consumiu. Então, e essa titulação aqui, então, consumiu um volume de bromato de potássio igual a 14,1 ml. E a concentração desse bromato de potássio foi 0,083 mols por litro. Okay? Então, é uma titulação direta. Você vai escrever o número de mol de bromato é igual ao número de mol da tiureia. Vou colocar só o analito aqui, tá? Você sabe que o analito aqui é tiureia. Os coeficientes vão ficar trocados. Então, o 4 vai ficar aqui e o 3 vai ficar aqui. Então, eu vou colocar os coeficientes trocados, como eu fiz todo o curso. Então, eu vou escrever que o número de mols do titulante é igual a 3/4 o número de mols do analito. Então, você imagina que esse daqui está líquido na bureta e esse daqui é uma massa, né? É uma massa que eu coloquei na Alemanha. Então, eu vou escrever concentração do bromato de potássio vezes volume do bromato de potássio é igual a 3/4 da massa da amostra dividido pela massa molecular da amostra. Então, eu posso dizer que a massa da minha amostra... Então, eu posso dizer que a massa da minha amostra... Desculpa, eu não devia ter passado ainda os coeficientes. Né? Então, aqui a gente tem um 3 e um 4. Então, você imagina que esse daqui vem para cá multiplicando e esse daqui para cá vem dividindo, né? Ó, esse 3 passa para cá dividindo e a massa molecular passa para cá multiplicando. Então, eu vou escrever que a massa da minha amostra é igual a 4/3, que multiplica... É igual a 4/3, que multiplica a concentração do bromato vezes o volume do bromato. Vezes a massa molecular do analito. Então, a massa da amostra é igual a 4/3 vezes a concentração do titulante, que é 0,0833 mol por litro. O volume que foi gasto foi 14,1 ml. E a massa molecular
E a massa molecular da tiureia eu não dei. Então, você tem a tiureia, que é essa molécula aqui. Então, ela tem um carbono, um enxofre, 2 nitrogênios e 4 hidrogênios. O carbono é 12, o enxofre é 32, o nitrogênio é 14. Então, é 2 vezes 14. O hidrogênio é 1, então é 4 vezes 1. Então, você tem 12 mais 32, mais 28, mais 4. Então, 28 mais 4, 32. 32 mais 32, 64. 64 mais 12, 78. Então, isso daqui vezes 78 grama-mol. Você vai cortar mol com mol, litro com litro. O que sobra? O M e o grama. A tua resposta será em miligramas. Então, qual que é a massa de tiureia na minha amostra? Então, para determinar a porcentagem de tiureia na amostra, então aqui eu vou passar para miligrama também. Se eu multiplicar isso daqui por 1000, eu vou ter 71,5 miligramas. Então, para ver só. Ali não é 36, é 12. Ah, tá, desculpa. Então é 12. Você pode fazer 4 vezes todo. Ou não, até você abre parênteses, 4 dividido por 3, você acha parênteses deles. Então, quanto que dá? 12,21 miligramas. Então, você tem 12,21 miligramas vezes 100, dividido pela massa da amostra, que eu vou passar para miligramas também, vai ficar 71,5 miligramas. Corta miligrama por miligrama. Quanto que dá? Tá? Titulação direta. É muito fácil no exercício você saber se é direta ou indireta, né? Porque quando é titulação indireta, você sempre vai titular o excesso de reagente. Titulação de retorno, você sempre coloca o reagente e depois titula o excesso. Tá? Não tem como se confundir. Tem só um dos exercícios que eu fiz no curso do semestre, aquele do formaldeído nas sementes. Aquele envolve dois processos de titulação de retorno. Depois, se é mais complicado, eu não vou dar na prova, não. Tá? Então, a única possibilidade é você ter dupla titulação de retorno. Só que isso daí eu não vou cobrar na prova, porque eu entendo que não é muito simples aquele exercício. Né? Então, vai ter umas 5 loudas para resolver ele. Certo, pessoal? Muito obrigado pela atenção de vocês, pelo semestre. Muito sucesso para vocês e um ótimo final de ano. Até mais, pessoal.